Professor Rodrigo Andrade na área, chegou a hora de direito administrativo. Gente, essa disciplina ela é osso para muita gente, principalmente para aquela galera que ainda está iniciando aí em concursos que tem aí a matéria de direito administrativo. E aí hoje, o que é que eu fiz? Eu trouxe aqui um pequeno assunto que cai em todo edital que tem essa disciplina. Te garanto, todo edital que cai a matéria de direito administrativo, dentre muitos outros assuntos, você vai encontrar lá poderes administrativos, poderes da administração pública. E galera, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, não. Não é nada, nada mesmo. Isso aqui é até simples, só que você tem que saber como estudar. Você simplesmente não pode ficar papirando de forma aleatória aí, de uma forma pesada que vai deixar o teu estudo pesado, não. Então, ó, vou trazer aqui direto ao ponto como você deve aprender a questão de poderes administrativos aqui e como vai cair na tua prova, que é o principal. Porque eu sei que tu não quer ser um doutrinador de direito administrativo, você quer acertar questões de concurso que caiam isso aqui. E eu te garanto, toda a prova tem um ponto disso aqui garantido. Tu que vai fazer Detran, tu que vai fazer Cefaz, se liga nessa aula que ela vai ser importantíssima para a sua prova. Então vamos lá, galera. Poderes administrativos. Gente, primeiramente, quando a gente fala de poderes da administração pública, nós estamos falando de prerrogativas, ó, anota essa palavra aqui, prerrogativas. Por que prerrogativas? E por que eu estou pedindo para você anotar? Bancas como a OCP, bancas como o Sebrasp, né, que vai fazer o da Cefaz e a OCP vai fazer aí do Detran, já cobraram a definição do que são poderes administrativos. E, por exemplo, eu lembro de uma questão da Cefaz, da Sebrasp, que ela fala que poderes administrativos são faculdades. Faculdades, ou seja, é como se fosse algo que o agente público escolheria ou não exercer. E não, tá errado. Tá errado. E vocês vão ver o porquê disso está errado. Então, ó, anota aí. Poderes da administração são prerrogativas que o administrador tem para exercer qualquer ato sob efeitos legais, tá? Sempre pelas margens da lei, com a finalidade, ó, de exercer o princípio da supremacia do interesse público. Gente, qualquer ato público vai visar esta finalidade aqui, a supremacia do interesse público. Essa aqui é a finalidade de todos os atos que regem e são regidos pela organização pública, tá bom? É o bem da coletividade. Por mais que este bem da coletividade venha, por exemplo, a interferir em um bem individual, em um direito individual. Professor, então, quer dizer que a administração pública ela pode privar um direito particular para contemplar um direito da coletividade? Ela pode. E eu vou mostrar para vocês aqui na prática como funciona. Então, ó, vamos lá. Para estudar isso aqui, a gente separou aqui todos os poderes que caem em prova e também os poderes de forma geral. Vocês percebam que eu coloquei aqui, de cores diferentes, poder vinculado e poder discricionário. Por que eles estão nessa cozinha aqui? Primeiro, gente, eles são poderes? São. Só que eles são mais como se fosse também uma espécie de característica desses outros poderes aqui, do hierárquico, do disciplinar, do regulamentar e do de polícia. Inclusive, o poder de polícia é o principal da sua prova. Ele é o que é mais cobrado dentro de todos esses poderes aqui, tá bom? Então vamos lá. Coloca aí, poder vinculado e poder discricionário são poderes, mas também são características de outros poderes. Pausa esse vídeo e anota essa definição. Poder vinculado são características dos outros poderes. Beleza, professor? Me fala aqui então
do poder vinculado. Vamos lá. Vou te dar um exemplo na prática. Imagina que você que vai fazer aí o concurso do Detran para autoridade de trânsito, você está lá na rodovia, está participando lá de uma blitz, né? E aí você parou um determinado cidadão. E esse cidadão, ele está visivelmente alcoolizado. Você, como autoridade de trânsito, o que você vai fazer? Responde para mim. E se você não me responder, autuar o cidadão, você está errado. Se você deixar de autuar o cidadão, você vai estar cometendo alguns crimes, como, por exemplo, prevaricação, deixar de agir quando necessário, né? Então, preste atenção. O poder vinculado é uma característica que diz o quê? Que a ação do agente público ela tem que ser uma única. É uma única. É aquilo e pronto. Por exemplo, nesse caso aqui do agente público, do agente de trânsito, ele tem que autuar. Cidadão parou, está alcoolizado, ele vai receber uma autuação, correto? O agente ele não pode simplesmente deixar de autuá-lo ou simplesmente dizer, ó, você vai para casa, só por exemplo porque ele é amigo. Imagina só, se for um amigo, a atitude, o comportamento do agente deve ser a mesma, tá bom? Então, quando o agente público ele só tem uma possibilidade de ato, ou seja, ele não tem outras possibilidades de como agir, é poder vinculado, é estrito, tá bom? Agora, o discricionário já é o oposto, é quando o agente ele tem margem de escolha. Por exemplo, um agente público, um agente de trânsito, ele pode fazer blitz, né? Ele pode, correto? Ele pode, é vinculado, na verdade ele deve. Só que onde ele vai fazer essas blitz é discricionário. Por quê? Porque ele pode optar. Não, vamos fazer nessa rua aqui, nesse bairro, naquele ali, porque está tendo muito acidente ali, está tendo muito tráfico ali, vamos fazer ali. E outra coisa, o agente ele não precisa parar todo mundo. Ele escolhe quem ele vai parar ou não. Ah, vamos parar hoje só mulher, vamos parar só homem, vamos parar só carro, vamos parar só moto. Ah, não, deixa essa moto aí passar. Pode fazer isso. Ou seja, tem margem e não precisa explicar o porquê para o A ou para o B. Tá? Não precisa. Isso aqui, então, ó, é discricionário. Anota aí. Poder discricionário, a margem de escolha para o agente público. Aí, galera, é o seguinte, como eu falei para vocês, são características. Estas características, elas podem estar em um ou mais desses poderes aqui, e as duas, por exemplo, ao mesmo tempo, podem estar em uma única situação ainda de um poder desse aqui. Vou explicar para vocês dentro do poder de polícia já já. Vamos aqui primeiro, no poder hierárquico. Esse daqui é tranquilo. O poder hierárquico, gente, é basicamente aquele poder que dispõe a prerrogativa da administração pública ela se organizar de forma hierarquizada mesmo, onde vai haver um chefe maior e um subordinado, por exemplo, fazendo mesmo uma cadeia hierárquica, onde um vai dando ordens aos outros, né? Dessa forma mesmo de cadeia mesmo hierárquica, certo? Onde vai haver o chefe maior e um subordinado, certo? Então é isso. O chefe maior, imaginem um órgão que está dando ordens para um subórgão, por exemplo, porque a gente sabe que na organização pública uma ordem vem lá de cima e vai descendo até chegar lá no famoso orelha seca, que a gente chama que é o mais subordinado de todos. Então, o poder hierárquico é isso, gente. É basicamente a prerrogativa que a administração pública ela tem de se organizar mesmo, em chefes, subordinados, tudo mais nesse sentido. Falou, dá até um pulo do gato aqui para vocês, falou de avocar e delegar. Isso aqui, ó, é um pulo do gato que eu dou somente para os alunos do Esparta Concursos. Falou de avocar e delegar, se você ver essas duas palavrinhas na sua prova, vai estar falando de poder hierárquico. O que é avocar, professor? O que é delegar?
Vem aqui, vou te mostrar. Imagina só que aqui a gente tem a pessoa A, aqui a gente tem a pessoa B, C, D e E. Imagina que a pessoa D, ela tem uma determinada função, correto? Só que a pessoa D, ela está extremamente sobrecarregada ou ela simplesmente não conseguiu fazer a função dela de uma forma que ela deveria ter feito. O que pode acontecer nesse caso aqui? A pessoa C, ou o órgão C, está precisando daquele trabalho urgente. E como ele está vendo que o D não está fazendo o que preste, ele vai fazer o quê? Pô, me dá aqui que eu faço, deixa que eu faço. Ou seja, ele está avocando uma função de um subordinado para ele. Ou seja, o avocar, gente, ele vai de baixo para cima, de baixo para cima, sempre dessa forma. E o delegar é o oposto, é quando o cara, ele é hierarquicamente superior a um inferior, e aí ele simplesmente não quer ficar com determinada função, aí o que ele faz? Ele delega para um órgão ou pessoa inferior, tá bom? Para um subordinado. Então, isso aqui, gente, é pulo do gato, tá? Não passe isso aqui para outras pessoas, senão alunos, mas estou dando esse voto aí de confiança, porque eu sei que isso aqui pode cair na sua prova, e depois você vem aqui me agradecer. Então, anota, ó. Avocar de baixo para cima. Delegar de cima para baixo. Beleza? O poder disciplinar, gente, ele vai meio que ser uma complementação do poder hierárquico. Por quê? Porque o disciplinar é basicamente o quê? É a prerrogativa que a administração pública tem de dar sanções aos agentes públicos que cometerem determinadas infrações enquanto agentes públicos. Por exemplo, você cometeu alguma falta, você cometeu alguma irregularidade dentro do seu trabalho, cometeu uma infração, um crime, enfim, a administração pública, ela tem, através do poder disciplinar, a prerrogativa de aplicar uma sanção para você. E essa sanção, ela pode ser diversas. Tanto que aqui a gente já trata, quando eu falo de pode ser diversas, ou seja, é discricionário a administração pública escolher como irá aplicar uma disciplina a um agente, a depender do caso específico, tá bom? Então, é isso. O disciplinar, ele é bem direto ao ponto, assim como o hierárquico também. Anote isso aí. Falou, então, de avocar, delegar, falamos de hierarquia. Falou de disciplinar, falou de sanções, por exemplo, a gente está falando de poder disciplinar. Ó, poder regulamentar ou poder normativo. Aqui a gente tem que dar uma acalmada, por quê? Porque tem bancas, galera, que tratam esses dois nomes, regulamentar e normativo, como sendo uma única coisa, como sendo uma coisa só. Mas tem bancas que cobram como sendo coisas diferentes. Primeiro passo, vamos entender como se fosse uma coisa só, beleza? Que aí fica mais fácil. O poder regulamentar ou poder normativo é o poder que a administração pública tem de criar, por exemplo, decretos, regulamentos, a fim de dar um incentivo à lei, no caso, ser devidamente cumprida. Vocês lembram, por exemplo, na época da Covid, quando muitas pessoas tiveram que ficar em casa e os governadores eles ficavam criando decretos para que isso fosse devidamente cumprido? Pois é, havia alguma lei anterior, e aqueles decretos eles iam mais fortalecer mesmo o cumprimento legal dessa lei, tá bom? Então, é o poder basicamente mesmo de criar decretos ou regulamentos. E isso, gente, é sempre de forma secundária, a forma secundária, não é primária. Por quê? Porque primário é a lei, tá? Então é de forma secundária. Isso aqui é um complemento da lei, tá? É um complemento da lei. Agora, pega essa definição e vamos diferenciar um pouquinho aqui. Por quê? Porque há bancas que dizem que o poder regulamentar ele é privativo do chefe do poder executivo.
do chefe do poder executivo. Professor, como assim? Buguei agora. Há bancas que tratam que o poder regulamentar, ou seja, o ato de criar, por exemplo, lei, decretos, normas, por exemplo, regulamentos, é privativo do chefe do poder executivo, que seria, no caso, poder executivo da União, a gente tem os presidentes, o presidente, poder executivo dos estados, a gente tem governador, e do município, o prefeito. São esses três. Aí, ou seja, o regulamentar ele fica restrito ao chefe desse daqui, do Poder Executivo. Já o normativo seria de uma forma mais ampla, como se esse poder aqui, o normativo, ele fosse para todos os agentes, no caso, que têm poder, por exemplo, de criar alguma norma interna. Imagina só que você trabalha dentro de uma agência, sei lá, de uma entidade pública, né? Vamos colocar aqui uma entidade X, a entidade X. E aí, lá dentro da entidade X, o, o chefe, né, vamos dizer assim, o diretor geral, ele emite um regulamento interno que diz que naquela agência, daquela entidade, às sextas-feiras só se trabalhará até 2 horas da tarde, certo? Ou seja, às sextas-feiras todo mundo vai sair mais cedo. Esse foi um regulamento criado pelo diretor da entidade X para aquela entidade X, ou seja, é uma norma interna dentro da administração pública. Então, há algumas bancas que tratam como o poder normativo sendo um poder que pode dizer respeito a qualquer agente público que tenha poder de criar normas dentro da administração pública. Já o poder regulamentar, não. Poder regulamentar é restrito a esse daqui, tá bom? Anota isso aí também que é importante. Agora a gente vai aqui para o principal. Galera, de todos, entre todos, esse aqui é o que é mais cobrado, não vou mentir para vocês. Então aqui a gente tem que prestar muita atenção mesmo. Primeiramente, ó, quando a gente fala de poder de polícia, nós não estamos falando do poder da Polícia Federal, da Polícia Civil, porque isso aí a gente chama de polícia judiciária. Aqui nós estamos falando de poder de polícia administrativa. Administrativa. Poder de polícia administrativa. O professor tem diferença? Tem sim. Tem muita diferença. Por exemplo, polícia judiciária trabalha sobre muitas coisas, principalmente com persecução penal, né? No caso, direito penal, direito processual penal. Aqui nós estamos estudando o quê? Direito administrativo, correto? Polícia judiciária, a persecução penal, ela vai incidir sobre a pessoa. No poder de polícia administrativa é sobre um direito de uma pessoa. Como assim, professor? Vamos lá. Pega o bizu. Todos nós somos civis, todos nós temos direito, por exemplo, a criar uma loja, a criar um departamento, qualquer coisa. Nós temos esse direito. Imagina só que você aí, você quer abrir um restaurante. Aí beleza. Você abriu o seu restaurante, está lá bonitinho. Depois, num determinado tempo, você começa a ficar desleixado. Por exemplo, você começa a deixar a carne não tão bem conservada, começa a aparecer muito rato, muita barata no seu restaurante, na sua cozinha. E aí, um determinado dia, a vigilância sanitária chega lá no seu restaurante para averiguar se está tudo certinho por lá. Aí a vigilância sanitária averigou, por exemplo, que a sua carne está estragada. Olha só, pô, você é dono de um restaurante, você trabalha com carne e está deixando a sua carne estragada. Pode isso, Arnaldo? Pode não, de jeito nenhum. Lembra agora que eu falei que esses dois poderes aqui são características de outros e que às vezes eles podem estar ao mesmo tempo em um dos poderes, né, pode estar em qualquer um deles. Vou dar esse exemplo aqui clássico aqui desse que eu já estou dando para vocês. Primeiro, a agente pública da vigilância sanitária averigou que a tua carne está podre do teu restaurante. Ela tem que fazer alguma coisa nesse caso? Tem sim. Ou seja,
Característica vinculada agora. Ela tem que agir. Agora, como ela vai agir? Ela pode simplesmente recolher aquela carne estragada e te dar uma multa. Pode? Pode sim. Mas ela também pode escolher fechar o seu estabelecimento até segunda ordem. Então nesse caso aqui, professor, seria discricionário também? Exatamente, caro aluno. A gente está falando de um poder de polícia que tem característica vinculada e ao mesmo tempo também discricionária. Olha que legal, olha que legal. Pessoal, então, aqui o poder de polícia, ele está para restringir, ele está para avaliar, fiscalizar se na sociedade, né, dentro de determinados órgãos, por exemplo, vigilância sanitária, né, a gente pode também trabalhar sobre vigilância edilícia, né, por exemplo, alvará de funcionamento de algum prédio, está tudo ok? Tá não? Não tem alvará? Para a obra. Polícia edilícia. Ah, você está tirando madeira aí de maneira irregular? Vai lá prender a madeira. Polícia ambiental. Olha só, a gente está trabalhando então com várias restrições aí, né, no caso. E aí, galera, esse poder de polícia, ele tem algumas características. Ele pode ser vinculado, pode ser discricionário, mas ele também tem algumas outras características que são chave e também são bem cobradas em prova. Não é simplesmente dizer o que é o cada poder, não. Aqui, eles gostam de cobrar também as características. Vou falar sobre isso aqui. Autoexecutoridade. Vamos lá. O que seria isso aqui? Seria basicamente dizer que no poder de polícia administrativa, o agente público, ele pode simplesmente fazer o seu ato, por exemplo, nesse caso, prender a carne, no exemplo que eu dei, ou fechar o estabelecimento, sem precisar de uma ordem judiciária. Ou seja, aqui o poder administrativo ele é independente do poder judiciário, tá bom? Não precisa de uma ordem do judiciário para que ele possa executar a sua tarefa. Não, ele é independente, ou seja, a autoexecutoridade é o agente, ele executa o seu ato mesmo sem autorização do poder judiciário. Detalhe, seja tudo respeitando as normas. Coercibilidade. Coercibilidade. Olha que legal. O que seria a coercibilidade? A gente sabe que não é simplesmente dizer, eu vou fechar seu estabelecimento porque você está vendendo carne podre. Imagina só se é uma mulher da vigilância sanitária averiguando lá e o cara lá é um brabo de 2 metros. Aí, o que acontece? O cara vai dizer, você não vai fechar nada. Você não vai fechar nada. E aí, o que a mulher vai fazer? Vai simplesmente, tá bom, se você não deixou, então eu vou para casa. Não, não é bem assim, não. É coercitivo. Independe da vontade do civil. Independe da vontade da pessoa. Eu não quero, então beleza. Não, não tem que querer. Professor, mas se é uma mulher com um cara de 2 metros, o que é que faz? Chama a polícia, pode chamar. A PM, por exemplo, para auxiliar num caso assim. Entendeu? Não é proibido. Ou seja, essa questão de coercibilidade, galera, de coercibilidade, está trabalhando justamente no sentido de que o ato administrativo ele será realizado mesmo que o civil, mesmo que a pessoa, ela não queira que o ato seja, tá bom? E aí, por último, tinha a discricionariedade, mas eu acabei já dando um spoiler, né? Já falei aqui, por exemplo, que o ato ele pode ser discricionário, por quê? Porque o agente público ele pode escolher como ele agirá. Nesse caso aqui, mais uma vez, a moça ou o agente público, de forma geral, pode escolher se vai simplesmente fechar o estabelecimento ou se vai somente recolher o produto que está variado, ou se vai aplicar uma multa, ou se não, de quanto é essa multa. Então, gente, é isso. Isso aqui é o que a gente chama de poder de polícia. Isso aqui, gente, é só um resumo básico. É só um resumo básico. Mas com o que eu passei aqui para você, você já consegue acertar muitas questões de poderes administrativos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com quem está precisando e está querendo mudar de vida. Esse canal, Esparta Concursos, é para você, concurseiro,
é para você que quer a sua tão sonhada estabilidade. Eu me chamo Rodrigo Andrade, sou professor aqui do Esparta Concursos e estou com você até a sua aprovação. Falou, galera, e até mais!